Você já viu alguém esbravejando? Que raiva, que ódio! Quero falar um pouquinho sobre isso, sobre raiva. A raiva pode ter origem interna, externa ou por traumas. Agora, desde já quero deixar claro que a raiva gera um hormônio chamado cortisol, põe em ação esse hormônio. E o excesso deste hormônio pode causar problemas físicos, mentais e, é claro, atinge o espiritual também. A pessoa raivosa perde o respeito para consigo mesma e para com os outros. É um assunto bem interessante esse. Eu saúdo a todos com a paz de Jesus. Espero encontrar vocês na alegria da vida familiar, da vida social, da vida religiosa. Então, a raiva, quando se fala de raiva, claro, todo mundo pensa em cachorro louco. E que se o cachorro louco morde, transmite o vírus. Isso é verdade. E o vírus da raiva do cachorro louco atinge o sistema nervoso central. Causa sérios problemas neurológicos ao animal. Ele fica desorientado, tem convulsões, epilepsia, uma série de problemas. E a raiva humana, o acesso de raiva, também atinge o sistema nervoso central das pessoas, causando sérios problemas. Causa problemas respiratórios, deixa a pessoa sem um raciocínio muito lógico, perde o controle das emoções. É assim que funciona o acesso de raiva, de ira, de ódio, quando toma conta de uma pessoa. E normalmente as pessoas, quando estão com raiva, gritam, que não é nada bom, porque também pode despertar raiva nos ouvintes. A raiva, então, como vimos, libera este hormônio, põe em ação o hormônio que acelera todo o processo de ação do nosso corpo. O cortisol, ele é poderoso, porque ele mexe com o batimento cardíaco, aumenta o batimento cardíaco, aumenta a frequência respiratória, gera uma ansiedade, a pessoa age por impulso e não pela razão. O fluxo sanguíneo ele se concentra nos músculos no momento do acesso de raiva. Deixa os músculos tensos, prontos para o ataque, pronto para qualquer tipo de ataque, físico, com palavras, todo tipo de apelo. O cortisol é conhecido como o hormônio do estresse. Então, se a pessoa fica estressada, quer dizer que é um hormônio que em excesso acaba com o bem-estar da pessoa. Isso é verdade. Uma pessoa irada, raivosa, primeiro ela perde o bem-estar, deixa de produzir serotonina e aquelas que estão ao seu redor também vão ser afetadas. Então a pessoa raivosa, ela ao mesmo tempo que rouba da sua saúde, rouba a saúde das outras pessoas também. A raiva faz a pessoa tornar-se incapaz de controlar as emoções naquele momento da ira, da raiva. Passar raiva pode, de forma continuada, pode nos deixar doentes, pode nos deixar muito mal. Então precisamos filtrar bem as coisas que estão acontecendo conosco no dia, que podem nos irritar, nos deixar raivosos. Você certamente já viu alguma sessão dos nossos políticos em Brasília, chegam a partir até para o tapa, com palavrões até. Você já viu, certamente como aluno, situações desagradáveis dentro de escolas, de faculdades.
situações bem complicadas por causa da raiva incontrolada. Pessoas que por onde passam chegam gritando de raiva. Se fosse um cachorro louco, morderia também, mas tem muitas pessoas que partem até para isso também, infelizmente. Mas a raiva crônica é algo terrível. As pessoas ficam terrivelmente doentes por causa da raiva crônica, doentes fisicamente e doentes mentalmente, e claro, espiritualmente também. No momento da raiva, a recomendação é respire fundo. É uma prática que eu uso, respirar fundo. O pessoal costuma dizer contar até 10, não, muitas vezes precisamos contar até 100, até 1000, para que a raiva não tome conta de nós. E nós devemos pensar de forma inteligente sobre aquilo que causa raiva. E buscar o equilíbrio, buscar a harmonia interior para com os nossos sentimentos. Isso deve ser uma coisa racional. Afinal de contas, Deus nos fez seres inteligentes, nos fez seres capazes de discernir as coisas. Por falar em seres inteligentes, essa filmadora aqui de vez em quando ela me trai. Ela é imagem espelhada. Estou com o dedo na mão esquerda, mas ele parece estar na direita. Agora coloco na direita, fica como se fosse a mão esquerda. A raiva faz isso conosco. Ela é traiçoeira. Ela arrebenta com a nossa vida. Então nós não podemos nos impressionar com as coisas que podem nos causar raiva. Não podemos olhar só para a aparência, precisamos primeiro olhar para dentro de nós e assim podemos superar a raiva. Converse sempre com seu médico, com seu líder espiritual. Os evangélicos conversem com seus pastores, outras denominações, converse com cada um com seu líder, procure o médico se existe uma constância de raiva no dia a dia, muitas situações incontroláveis de começar a gritar. Tem gente que só falta sair rosnando por aí. Infelizmente é isso que acontece. Por quê? Porque as pessoas não se ajudam e muitas vezes não tem quem ajude. Nós devemos também ajudar as outras pessoas. Quando percebermos alguém assim, nós devemos procurar nos aproximar e com cautela, se a pessoa permitir, aí é a nossa oportunidade de ajudarmos. Porque toda vez que ajudamos alguém, também estamos nos ajudando, estamos crescendo com isso. Agora, se a pessoa não quer saber de ajuda, fuja, saia de perto, senão vai sobrar para você. É o conselho que eu dou pela vida prática dos meus 70 anos. Mas eu quero puxar para a Bíblia agora. Eu quero pegar a experiência de Saul e Davi. Davi que não era rei ainda. 1 Samuel 18, 10 e 11. Nós vemos que no contexto desses dois versículos, Davi vinha se destacando como guerreiro, sendo respeitado, reconhecido pelo povo. E o Espírito de Deus já tinha se retirado de Saul, e Saul ficava com muita inveja. Ele ficava ardendo de raiva por ver o sucesso de Davi. E Davi também tinha um dom de Deus. Toda vez que Saul ficava tomado por um espírito maligno, Davi tocava a harpa e esse espírito maligno saía do rei Saul. E nesses dois versículos nós vemos que Davi estava lá, dedilhando sua harpa para acalmar o rei Saul. Ele, como homem de Deus, mesmo sabendo que Saul estava errado, ele estava ali honrando a Deus, procurando melhorar a vida do rei de Israel naquele momento. Mas está escrito ali que Saul estava apossado por um espírito maligno. O espírito maligno tinha tomado posse de Saul. E ele pegou a sua lança e planejou: vou encravar Davi contra a parede, cheio de raiva. Arremessou a sua lança 2 vezes, e 2 vezes Davi teve o livramento. Deus deu habilidade para ele, percepção para escapar. E nós sabemos que a história do rei Saul acabou, infelizmente, muito ruim para ele.
e para Davi tudo correu bem. Então nós precisamos estar atentos com pessoas raivosas, tomar devidos cuidados e ajudar na medida que as pessoas permitirem. Não podemos também estar por aí invadindo a vida das pessoas, querendo fazer obras sem o devido cuidado. Então, raiva. A raiva não é coisa para habitar no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Jamais fique alimentando, ai que raiva, ai que ódio. Jamais fique vendo programas, seriados que alimentam a raiva, que alimentam o ódio. Tome cuidado com o excesso de notícias onde alimenta a raiva e o ódio. Tome cuidado com games onde alimenta a raiva, o ódio, a vingança. Tudo isso vai inflamando sorrateiramente o nosso ser. É um incêndio silencioso que vai levar a grandes danos. Então precisamos tomar cuidado. E a recomendação que o salmista dá é: entrega teu caminho a Deus, confia nele e o mais ele fará. Então nós precisamos aprender a confiar mais em Deus. Vivemos tempos onde as pessoas andam por aí raivosas. Vemos constantemente pessoas se matando no trânsito, se matando nas esquinas, se matando por pouca coisa, ou se ferindo gravemente. Então é hora de estarmos vivendo o verdadeiro bem-estar com as pessoas e com Deus, sem raiva, sem ódio, e assim darmos um bom exemplo de filhos de Deus, de pessoas libertas pelo nosso Salvador e Redentor Jesus. Diga não à raiva, diga não ao ódio, diga não à raiz de amargura, porque tudo isso é veneno que as próprias pessoas que deles se alimentam ficam envenenadas. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Todo alimento que nós ingerimos surte algum tipo de efeito na nossa vida. Assim são as coisas da alma, as coisas emocionais e as coisas, enfim, do nosso dia a dia. Precisamos tomar muito cuidado. Então entrega na mão do Senhor. Se tem alguma coisa que causa raiva, entrega a Deus. Se tem alguma coisa que desperta até ódio, entrega ao Senhor. Confia em Deus, confia na justiça de Deus e tome os devidos cuidados. É claro que Deus, ele diz: olha, deixa aí que eu faço a minha parte e você faça a tua parte também. Nesse aspecto é assim que funciona. Em tudo na nossa vida é assim que funciona. Temos a nossa parte a realizar e Deus a parte dele. As possíveis são para nós, as impossíveis são para Deus. Reflita sobre isso, converse com a tua família, com parentes e amigos e permita que a tua vida familiar e social esteja produzindo bastante serotonina, o hormônio do prazer, e não o hormônio do estresse. Amém? Então, se você ainda não é inscrito, não é inscrita, inscreva-se no nosso canal. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, e assim, quem sabe, algumas outras pessoas possam ter uma experiência com esse breve comentário. É muito resumido, mas quem sabe pode despertar para uma mudança de vida. Receba a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão, por esse momento de compartilhar a Tua palavra, Senhor. Abençoa cada pessoa que recebe essa palavra, abençoa os grupos de estudo, abençoa aqueles que acessam as demais mensagens do canal, Senhor, a página Família Abençoada, Senhor. Gera, Senhor, um coração novo, gera, Senhor, vida abençoada e abençoadora em cada um, Senhor, em nome de Jesus. Quebra todas as cadeias, quebra as amarras, gera a Tua libertação plena em cada vida, para que todos possam receber as Tuas riquezas completas, riquezas da alma, riquezas espirituais e também riquezas materiais. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.